Quem quiser abrindo para a liturgia, Carta aos Romanos, capítulo 12. Tá bonita essa voz aqui, meu Deus. Deixa eu abrir também, porque senão não dá certo, né? Então vamos à leitura da palavra. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus nessa manhã, Senhor, pedindo pela minha vida, pedindo pela vida dos meus irmãos, pedindo, Senhor, que o Senhor venha edificando tua igreja, nos ensinando como usarmos essa palavra de maneira prática, que o Senhor venha, Senhor, me capacitando a transmitir de maneira bíblica todos esses ensinamentos e que eu possa estar falando, Senhor, através do teu poder ao coração dos meus irmãos. Vem, Senhor, cumprindo a tua promessa, edificando a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deixa eu só dar uma explicação para os irmãos, inclusive aqueles que nos acompanham na internet. Hoje nós tivemos a nossa assembleia anual. Então a palavra que eu vou fazer hoje, ela está conectada à nossa assembleia. Então o tema da palavra hoje é o seguinte: marcas de uma igreja saudável. Então nós não vamos estar correndo como de costume um livro inteiro da Bíblia, nós vamos fazer uma pregação tópica, vamos correr vários textos. E o que eu pretendo com essa palavra é mostrar para os irmãos aquilo que a gente pensa da vida cristã, qual é o alvo que nós estamos perseguindo e mostrar para onde está se direcionando a nossa igreja, de acordo com aquilo que nós achamos que é correto. Por isso a necessidade de trazer uma palavra assim. E a gente abre aqui o texto em Romanos, talvez para mim... Pegou um copo d'água? Não entregou. Não entregou. Talvez para mim esse daqui é um dos textos mais importantes que tem na vida cristã. Por quê? Porque normalmente... abre a tampinha para mim, pode abrir e deixa aqui do lado. Tomar agora. Normalmente o que acontece? A nossa visão latina de igreja, inclusive por causa da nossa herança católico-romana, nós temos muito, a nossa visão religiosa, ela muitas vezes é uma visão curta. Por quê? É como se eu fosse a uma igreja para receber uma espécie de benzida. É como se eu fosse para a igreja para receber uma solução fácil. E na verdade, na vida cristã, a única coisa que tem de graça é a vida eterna em Cristo Jesus, para aquele que crê. E é lógico, o sobrenatural de Deus, quando Deus resolve, de maneira espetacular, intervir diretamente no mundo físico e realiza um milagre. Esse milagre ele pode se manifestar de várias formas, mas principalmente nos nossos dias, é através das curas. Nós entendemos que Deus, na sua soberania, Ele é um Deus que sempre curou, continua curando e sempre vai curar. Agora, as demais coisas da vida cristã, o que acontece? Qual é o papel do pastor? O papel do pastor é ensinar o conselho da palavra. Nós vamos ver mais à frente. E qual que é o papel do cristão? Conhecer a vontade de Deus, obedecer e aí receber o benefício. Qual que é o problema? Normalmente eu acho que os meus problemas vão se resolver com uma oração forte.
no final de um culto. Normalmente eu acho que os meus problemas vão se resolver através de uma prática fácil. E muitas vezes os meus problemas são complexos. Muitas situações elas estão engendradas no fundo do meu ser. É uma forma de enxergar a vida. É uma maneira de enxergar o mundo que precisa ser modificada pela palavra de Deus. Porque a nossa regra de fé, a nossa regra de conduta, tudo aquilo que a gente acha que está certo e que está errado, ele tem que vir exclusivamente das Escrituras. E um ponto importante, quem vive a vida cristã é você. O seu pastor, o seu irmão mais maduro, o seu cônjuge, não podem viver a vida cristã no seu lugar. O cristianismo é uma fé individual, que não pode ser transferida de um para outro. Sequer os nossos filhos podem ser salvos pela mera transferência da nossa religião. Eles são salvos via pregação do Evangelho, tendo um novo nascimento e crendo no Senhor Jesus. Até isso tem que ser operado pelo poder de Deus. E aqui Romanos 12, talvez um dos principais pontos que a gente tem, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui está falando de você ter uma vida cristã correta, na sua prática do corpo, na sua vida sexual, na sua maneira de se compor. O cristão carrega dentro da fé cristã um testemunho que é dado através da maneira que ele trata o seu corpo, através da maneira daquilo que ele faz. E aí o texto continua, versículo 2: e não sedes conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem. Vamos fazer uma pausa aqui. Primeiro ponto, ser conformado com o mundo. Nós vivemos a época da mídia. Nós vivemos a época... Despluga o microfone. Está tudo em ordem, viu? Aqui eu estou sentindo bem aqui. Nós vivemos na época... Tá bom assim. Nós vivemos na época da formação da opinião. Olhem para mim, resolvido o problema aqui, olhem para mim. A mídia, a televisão, a internet, as artes, elas trabalham na forma de formar a nossa mentalidade. E essa formação de mentalidade é totalmente anticristã. Como eu estava falando na nossa reunião, os nossos filhos estão sendo bombardeados por horas e horas e horas de práticas antibíblicas, contrárias à família cristã, contrárias à fé cristã. E como que eu consigo combater isso? Só se eu renovar minha... Primeira coisa, não ser conformado com esse mundo. O pessoal não entende bem essa palavra. Tem gente que fala, nossa, não me conformo como o mundo está hoje. Não é isso que a Bíblia está falando. O ser conformado com esse mundo é tomar a forma do mundo. Qual é um dos maiores problemas da igreja moderna? A pessoa carrega uma Bíblia cristã, canta música cristã, frequenta uma igreja cristã, mas a sua mentalidade, sua maneira de agir não é cristão. Isso explica a quantidade de escândalos, a quantidade de mau testemunho, a quantidade de casamentos que não funcionam, a quantidade de famílias que não funcionam. Porque na verdade o que a pessoa adotou foi uma religião. Mera prática vazia, herdada de alguém, um conhecimento herdado de outra pessoa, mas aquilo não é vivo, aquilo não vem de um coração criado por Deus, aquilo não vem fruto do novo nascimento, a pessoa não renova a vossa mente, e ela vive dentro da igreja, mas ela vive em conformidade com o mundo. Até a maneira de se aproximar de Deus, por exemplo, o Evangelho da Prosperidade. Agora, por exemplo, a teologia do coaching, né? Coaching. Veja, a teologia do coaching nada mais é que o desdobramento da teologia da prosperidade. Por quê? Porque é o tipo de evangelho onde o homem é o centro. É o tipo de evangelho onde você é o cara. Mas o evangelho bíblico, na verdade, mostra o quê? Todos nós somos pecadores, todos nós temos falhas, e se não for o poder de Deus agindo na nossa vida, a gente não consegue fazer nada. E como que esse poder age? Primeiramente, renovando a mente.
Através da palavra de Deus. Por que muitas vezes a minha vida financeira não funciona? Quando você vai para o aconselhamento pastoral e você vai conferir o que a Bíblia fala sobre finanças, você está a quilômetros daquilo. Por que muitas vezes o meu casamento não funciona? Porque quando eu vou comparar o meu casamento, a verdade da palavra, eu estou a quilômetros. E muitas vezes eu não tenho o mínimo interesse de mudar. Então, a grande questão que envolve aqui nós, Igreja Patmos, o que nós entendemos como uma igreja saudável, uma igreja bíblica, é uma igreja que busca a renovação da mente pela palavra. E ao renovar a mente, aquilo gerar uma prática. Entendo, irmãos, a gente tem uma visão errada sobre teologia. Todo mundo é um teólogo. Algum tipo de teologia você tem. Algum tipo de prática teológica você tem na sua vida. Essa prática teológica, ela vai ditar o que você vai fazer. Não se engane, porque isso é um ensinamento errado da igreja brasileira. A teologia é para os mestres. Não, você é um teólogo. Ao ler um trecho bíblico, ao ouvir uma palavra bíblica, você está fazendo teologia. Ao levar essa verdade bíblica para a sua prática do dia a dia, você está aplicando teologia. Então não se engane, aquilo que você crê é aquilo que você vai fazer, é aquilo que você vai realizar, e é dali que você vai ter os frutos. Então, como que nós entendemos que funciona? Você nos procura tendo um problema, eu não posso viver o seu problema. Mas como presbítero da igreja, eu tenho a responsabilidade de identificar os textos bíblicos, te mostrar o que a Bíblia ensina, te orientar a praticar aqueles princípios, até fazer um acompanhamento, mas quem vive a vida cristã é você. Quem vai ter que tirar sua vida de conformidade com o mundo e trazer em conformidade com a palavra é você. Quem vai trazer Cristo para o seu lar, para o seu trabalho, para o seu casamento é você. Para a educação dos seus filhos. Dessa maneira, o cristianismo se transforma numa fé viva. Nós somos conhecidos como pequenos cristos. Foi assim que começamos a ser chamados na igreja de Antioquia, na Síria. Temos que agir de tal forma. Qual é o meu problema? Muitas vezes eu não quero mudar. Várias vezes eu sei que o problema daquela situação sou eu. Mas eu ouço a palavra, falo até que a palavra é uma bênção. Nossa, que palavra! Mas eu não mexo um dedo para seguir aquilo. O que vai acontecer? Eu vou ser um cristão que vive tropeçando. Eu vou ser um cristão que vive altos e baixos. Eu vou ser um cristão que vou ter muitos poucos frutos práticos. Porque, olha o que a continuação do versículo 2 fala. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só existe um jeito de experimentar a vontade de Deus. Qual que é? A palavra. O que o pessoal confundiu muito? Por causa do uso errado dos dons espirituais, muitas vezes as pessoas chegam para a igreja para ter revelação, para ter direção mirabolante. Por exemplo, uma vez eu vi num lugar, levantou uma pessoa, esquisito aquilo, levanta. Deus é contigo, Deus te ama, Deus está na sua vida. Pô, isso aí está escrito aqui na Bíblia, não precisa que alguém levante para falar. Trocaram os altos caminhos de Deus por um evangelho místico. E quando a gente vai ver, a nossa vida cristã se transforma em algo tolo, em algo vazio, se transforma num deserto, porque a minha prática de vida é completamente diferente com o que a Escritura fala. Irmãos, entendam, só existe uma maneira, e é visão nossa, de você experimentar as bênçãos cristãs, é conhecendo Deus através da leitura bíblica e através da pregação expositiva da Escritura e aplicando. Ou pelo menos tentando. Eu imagino que os irmãos, é como na minha vida funciona assim. Tem coisas que eu olho que eu ainda tenho que avançar. Mas eu sei que existe um alvo, eu sei que existe um ponto ideal, eu sei que existe aquilo que é correto.
E quando eu olho a minha vida, ela ainda não está 100% dentro daquilo. Mas aí como é que eu faço? Faço que nem Paulo fala, prossigo para o alvo, a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Mesmo que você não esteja conseguindo aplicar 100% a Escritura, você tem que ter consciência do que é correto. Você tem que ter consciência do padrão correto. E estar trabalhando para avançar para aquilo. Somente dessa forma você vai experimentar bênçãos. Não tem outro jeito. E aí o texto continua. Versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, que seja segundo a medida da fé. Se é ministério, que seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, que esse dom de exortar. E o que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita, misericórdia, com alegria. Versículo 9. O amor seja não fingido. Aborrecei ao mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Até aqui. Gente, aqui tem um outro conjunto de práticas. Todos nós temos dons dados pelo Espírito Santo. Aonde esses dons são usados? Dentro da igreja, junto com os irmãos. Somente no culto? Não. Dentro do relacionamento entre os irmãos. Existem palavras de ânimo, existem palavras de consolo, existem orações uns pelos outros. Sempre você vai ter um irmão que é mais achegado do que o outro, é natural, que dentro de uma coisa chamada afinidade, veja, dentro da igreja, você ama todos. Mas às vezes você vai ter mais afinidade com alguma outra pessoa. Gente, essa pessoa que você tem afinidade, você tem que desenvolver uma vida de oração, uma vida de palavras cheias da sabedoria de Deus, uma vida de exortação, uma vida de consolo. Inclusive, isso que é feito no doméstico, muitas vezes pode vir a se transferir para o coletivo. Eu não sou um mero consumidor. Veja, você fazer parte desse corpo vivo que é a igreja. Fala de interagir uns com os outros. Se alegrando, fortalecendo, chorando junto. Ministrando os dons que Deus te deu. Inclusive financeiros. Por exemplo, nós temos pessoas aqui que a pessoa trabalha na área de carona, faz um monte de coisa. Nós temos outros que têm uma facilidade de socorrer com bens materiais. Nós temos outros que têm a facilidade de trazer uma palavra de alívio, de trazer uma palavra de consolo, de trazer uma palavra de encorajamento. Isso é vida cristã. A vida cristã é para ser vivida por todos. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Por que vocês acham que a gente faz um lanche depois do culto da quarta-feira? É porque é bacana? Não, é para que a gente possa conversar, para que a gente possa se relacionar, para que você possa perguntar para o irmão como é que está a vida dele, para que você possa compartilhar algo. Oi, e aí, como é que está? Por exemplo, tem irmãos procurando emprego. E aí, conseguiu? Como é que está? Para que possamos nos relacionar uns aos outros. A gente não vem para a igreja para encher a barriga. Cada um tem que chegar e comer em casa. Mas eu tenho um momento de lanche para mim conversar, para mim compartilhar. Muitas vezes até para conversar um pouco com o pastor, de uma maneira mais informal. Por exemplo, quando os irmãos me chamam em casa, eu acho um tempo super gostoso. Por quê? Porque eu posso ter uma qualidade de conversa com aquela pessoa de uma maneira mais individual. Por isso que eu acho bacana esse ponto. Quando um irmão vai na casa de outro irmão para falar das coisas de Deus, aquilo edifica. Agora, se eu vou na casa do meu irmão, se eu vou falar com o meu pastor, só potoca,
Aí não adianta nada visitar, estar um na casa do outro, nem nada. Quando eu me relaciono dentro da igreja, esse relacionamento tem que culminar na glória de Deus. Na verdade, tudo que eu faço na vida, a Bíblia fala, tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Trabalhar, casar, educar filho, ter amizade, o correto. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Então, o que eu vejo na nossa igreja? Eu vejo pessoas conseguindo se relacionar de uma maneira mais entrelaçada, e eu vejo pessoas, às vezes, mais isoladas. O que é o correto? O correto é a gente subir num nível onde todo mundo pode entrar que tem lugar. É nós subirmos num nível onde todo mundo consegue ter um grau de relacionamento uns com os outros. Amém? E mais uma coisa do texto. Gente, você está aqui para servir. E o culto não é apenas a única forma de servir. No teu dia a dia você serve. Uma mensagem de WhatsApp com o poder de Deus, ela pode dar uma palavra de ânimo para a pessoa, que você não imagina. Às vezes você vai mandar uma mensagem, uma frase feita de cristão, estou orando por você. Às vezes aquele teu orando por você vai chegar numa hora onde a pessoa está desanimada, vai chegar numa hora onde a pessoa está pensando em fazer uma besteira, e uma simples frase tua edifica a vida do irmão. Às vezes quando alguém posta no grupo de oração da igreja um pedido de oração, um amém seu, fala, nossa, ele orou por mim. Ele parou rapidamente, por alguns instantes, e fez uma oração pelo meu problema. A pessoa se sente amada, a pessoa se sente edificada, a pessoa se sente bem. Então entenda, os dons é para ser vivido geral. Você notou que tem alguma irmã desanimada, algum irmão desanimado? Seja você boca de Deus para edificar a vida da pessoa. Mas você vai edificar através da virtude. Você vai edificar através de palavras ungidas por Deus. Palavras que vão transmitir a graça de Deus. Palavras que vão trazer consolo, que vão trazer ânimo, que vão trazer fortalecimento. Não seja você a ser instrumento do diabo, que vai trazer palavras que vão desanimar, que vão colocar para baixo, que vão provocar falta de unidade na igreja. Seja a boca de Deus para a bênção. Isso é exercer o dom cristão. Isso é ser crente. Atos 2. E compartilhavam tudo e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina nós temos aqui. Agora, o compartilhar é feito no dia a dia. Uns com os outros em amor. Amém? Então vamos para mais um texto. Vamos para a Carta aos Gálatas, capítulo 6. Você vai passar primeiro em 2 Coríntios, a carta da sequência é Gálatas, capítulo 6. Versículo 1 diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentados. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gente, aqui fala de um aspecto da disciplina bíblica. Uma igreja, para ser saudável, se der tempo nós vamos correr 1 Coríntios 5, ela necessita exercer disciplina. Paulo fala, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Então é papel da igreja remover todo tipo de contaminação. Agora, existe um estágio que é intermediário, que é esse caso aqui. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, a pessoa pecou, a pessoa foi surpreendida.
Qual que é o papel da igreja? Qual que é o papel dos irmãos? Primeiro, conduzir a pessoa à verdade. Ó fulano, isso aí que o irmão está fazendo está errado. Isso aí é pecado. Para com isso. Qual que é o papel da igreja? Conduzir a pessoa. Quando a gente fala que alguém está de banco, o que eu estou dizendo? Olha, o irmão falhou, aquela falha veio à luz, mas nós que somos espirituais, estamos conduzindo ele para se recuperar. O versículo base, um dos principais que a gente usa é esse. Por quê? Porque o papel da igreja é recuperar a pessoa que está passando por problemas. Por exemplo, nós temos um irmão aqui da igreja que depois de algum tempo ele passou por problemas do passado. Depois a igreja tomou as iniciativas que tinha que tomar, mas a pessoa veio nos procurar, pedindo ajuda. O que nós fizemos? Nós recebemos. E estamos tentando conduzir a vida da pessoa a jogar de volta nos trilhos. É esse versículo aqui. Dessa maneira o que acontece? O pecado não passa em branco, mas a pessoa não é massacrada. O que você pensaria, por exemplo, que a gente ouve muitas vezes dos irmãos? Às vezes o irmão procura um pastor, às vezes o irmão procura um aconselhamento bíblico. E quando ele vai ver, o problema que ele passou, todo mundo está sabendo. Veio à luz. Você abriria a sua vida para alguém que coloca tudo à luz para todo mundo? Não. O que a gente faz como igreja? O irmão veio te contar um problema. Não encaixa naquela questão pública do crime. O que você vai fazer? Você vai proteger o irmão. No livro do Gênesis, nós vamos chegar num capítulo agora, em que Cão, filho de Noé, ele viu a nudez do pai, e além de não cobrir o pai, ele zombou do pai, e expôs a nudez do pai para os outros irmãos. A descendência de Cão foi amaldiçoada. O que eu aprendo em dias do Novo Testamento? Irmão Jomar teve uma falha. O que eu vou fazer? Eu vou levar a carga do irmão Jomar. Eu vou trazer ele para perto. E o assunto vai ficar entre eu e ele. Eu vou orar com ele. Eu vou mostrar os versículos bíblicos. Eu vou acompanhar a vida dele. Por quê? Porque o nosso papel é recuperar o irmão. Jamais expor. Eu estou vendo que o irmão Júlio está com uma falha muito grande. Pô, meu amigo, primeira coisa, ore pelo irmão Júlio. Deus está te mostrando aquela falha, é para você orar. Eu estou vendo que a irmã Aida está com tal falha. Bem-vindo ao ministério de oração da igreja. Orai uns pelos outros. Ora pela irmã Aida. Talvez Deus vai preparar a irmã Aida vir conversar aquele assunto com você. Aí que você vai falar, nossa irmã, olha, por que a irmã não faz assim, não faz assado, tal. Pô, a irmã vai se sentir amada. Agora, o que as pessoas fazem? Nossa, você viu o que o irmão Júlio está fazendo? Tem cabimento um negócio desse? Como é que alguém vai para o culto com aquela camisa? Essa foi direta. Entendeu? Gente, não pode ser assim. Eu tenho que guardar o irmão. Estou vendo o irmão numa falha, acho que eu fiquei vermelho, não fiquei? Estou vendo o irmão com uma falha, eu tenho que cobrir a vida dele, eu tenho que proteger a vida dele, eu tenho que guardar. Ele já está sofrendo com problema, ele já foi apoiado numa ofensa, ou por ele mesmo, ou pela liderança da igreja, ou algum irmão mais íntimo já percebeu aquilo. Aí vou ser eu que vou chegar e pisar na cabeça da pessoa para ela ficar pior ainda? Não. Carregai as cargas uns dos outros. Esteja junto, seja amigo, converse, dá uma palavra de ânimo. Acompanhe aí como é que está conseguindo. Gente, várias vezes aconselhamento pastoral, eu oriento alguma coisa aqui no aconselhamento pastoral, a pessoa consegue seguir 20% daquilo. E olhe lá.
Agora, porque ela conseguiu seguir 20%, eu vou virar as costas para ela como pastor? Não, eu sempre tenho que ter uma palavra temperada, uma palavra de ânimo, uma esperança, uma expectativa. Já pensou se você chegar no seu pastor e quando você vier conversar com ele, só te põe para baixo? Em vez de colocar e falar, não, irmão, realmente pisou na bola, mas vamos lá, vamos que vamos, a coisa pode melhorar. Deus é poderoso. Quem nos capacita para a vida cristã é Jesus. Ainda não está bom, mas vai chegar um ponto, vai estar melhor. Isso é carregar as cargas uns dos outros. E quando eu lembro do irmão, o que eu faço? Eu oro por ele. O que a igreja quer falar? Quando eu lembro da falha do irmão, eu quero contar para os outros, eu quero expor. E sem perceber, eu piso na cabeça da pessoa. E quando eu vou ver, eu começo a me tornar cúmplice de maledicência. Porque na verdade, muitas vezes, quando eu falo mal, eu nunca orei por aquilo. Se eu não orei por aquilo, está errado. E se eu falo mal, eu estou expondo o pecado do irmão. Eu pergunto, aqui dentro dessa sala, quem pode dizer que não tem pecado? Ninguém. Todos somos pecadores. Todos nós precisamos da graça de Deus. O que nos mantém em pé é a graça de Deus. Se você vê algum irmão em alguma falha, é seu papel carregar a carga daquele irmão. Às vezes ele nem vai saber, mas você orou por aquilo. Quando você lembra, você ora. Não precisa saber também. Deixa Deus ser Deus. Se você tiver que saber, se o irmão tiver que saber que você percebeu, Deus vai preparar um momento. E o momento que Deus prepara é para edificação. Nunca para expor o pecado, nunca para colocar para baixo. Amém? Vamos agora na próxima carta, a carta aos Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Texto bem conhecido dos irmãos, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja, quando a igreja começou, tinha apóstolo, tinha profeta, hoje não tem mais. Hoje só tem evangelista, pastores e mestres. Só. O que acontece? Nós temos que nos preparar para edificar a igreja do Senhor. Qual que é a ferramenta que nós temos? Primeira delas, culto, pregação expositiva. Eu vou falar desse tópico mais à frente. Segunda delas, escola bíblica. Não tem como eu ser espiritual, não tem como eu amadurecer na fé, não tem como eu crescer na velocidade necessária se eu não fizer escola bíblica. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Nós vamos completar em abril desse ano 6 anos de igreja. Nós já tentamos 2 modelos de escola. Agora que nós fechamos nesse modelo, culto na quarta-feira, escola bíblica de manhã, é uma coisa que veio para ficar. Nós não vamos tirar. Chegou até alguns irmãos, chegaram perguntando, por que o pastor não faz o culto às 9 horas da manhã e a escola bíblica depois? Aí eu falei, irmão, não consultei ninguém, como eu não consultei ninguém, não vou fazer. Deixa como está. Mas os irmãos não conseguem vir. Eu falei, não, mas os irmãos estão se adaptando. Quando foi o culto no começo, estavam se adaptando. A pessoa pode, durante a semana, ouvir a aula da escola bíblica em casa. Ela pode ter uma condição. Agora é lógico, né? Para ser obreiro, precisa frequentar presencialmente. Mas para ser edificado, eu posso fazer na minha casa. Por isso que a gente grava a palavra e bota tanto no WhatsApp como uma coisa. Por que a gente tem essa preocupação? O texto continua, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Gente, primeiro ponto.
Muitas coisas que às vezes eu critico é porque eu não conheço. É porque eu não sei para onde o nariz está apontando. Os irmãos que estão conosco desde o começo, do grupo que começou a igreja, apenas o Júlio, a Sabrina, o Henrique e a Tânia chegaram depois, uns 2 meses depois. Apenas o Júlio, a Sabrina, a Luísa e o Rodrigo estavam nas primeiras reuniões. Nós mudamos completamente a cara da igreja. Como diz o irmão Juliano, aquela igreja passada não existe mais. É um novo contexto. Humberto também, esqueci do Humberto. O Humberto estava lá, tem a foto dele. Agora, o que acontece? Às vezes, quando você muda a direção teológica de uma igreja, aquilo pode causar desconforto. Por quê? Porque eu não sei para onde o nariz está apontando. Eu imagino que hoje, gente, nós já estamos, para vocês terem uma ideia, desde outubro de 2015, a gente está com pregação expositiva. Nós fizemos do livro de Atos ao Apocalipse, versículo a versículo, expondo todo o conceito da palavra. Estamos trabalhando com a questão da oração, estamos trabalhando com a questão da escola bíblica, estamos trabalhando com a comunhão. É claro, é nítido, o que nós temos a oferecer é isso. Essa é a nossa visão. Para quê? Para que nós tenhamos unidade. Essa unidade vai ser feita em quê? Em volta da palavra, em volta da oração, em volta do jejum, em volta da exortação uns aos outros. Não tem milagre, não tem coisa nova, não tem festa. É vida cristã diária, dia após dia, vivido um de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Essa é a proposta. Agora, nós temos que andar em unidade. Qual que é a unidade que nós temos que andar? É minha responsabilidade edificar a vida do meu irmão. É minha responsabilidade orar pelo meu irmão. É minha responsabilidade perseverar na doutrina bíblica correta. Porque somente uma doutrina bíblica correta é que vai levar a uma prática de vida cristã correta. Como que eu vou fazer algo contrário à palavra e vou ter um benefício daquilo? Não tem como. Porque como está hoje em dia? Olha que interessante, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Gente, é uma ordem. Crescer no conhecimento do Senhor, crescer na doutrina. Se você, dentro da sua vida cristã, não está no projeto de crescer em Cristo, você está sendo rebelde à orientação da palavra de Deus. Talvez é o tipo mais refinado de rebeldia. Eu carrego Bíblia, eu frequento culto, eu canto música de crente, mas no meu coração eu não quero mudar. Eu não quero conhecer mais, eu não quero aprender. É muito importante eu deixar de ser um consumidor. Eu só quero bênção. Não, eu tenho que ser um conhecedor de Cristo. Aí as coisas acontecem. Como é que é hoje em dia? É um monte de moda. Por exemplo, quando eu fui salvo, surgiu o G12. Hoje você nem ouve falar. Aí tinha as palavras G12, bênção ou maldição. Não sei o que, não sei o que, um monte de papagaiada. Um monte de coisa errada. Só que eu ouvia os pastores tradicionais, aqueles firmados na palavra, eles falavam, do mesmo jeito que veio, vai embora. Porque desde que eu sou novinho na fé, todo modismo que entrou, foi embora. Foi assim, com o dente de ouro, foi assim, com as visagens nos montes, foi assim com um monte de moda que teve, foi assim com o evangelho da prosperidade que está começando a ir embora, vai ser assim com a teologia do coaching. Só que o que acontece? Passam-se 20 anos da sua vida, você está sendo levado de um lado para o outro, para tudo quanto é vento de doutrina.
e nunca cresce na fé. Quem você vê firmado na fé, a vida cristã da pessoa é simples. É culto, leitura bíblica, oração e tentar viver aquilo. Constante, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Só que aí passam-se os anos, você olha para trás, você vê que você mudou. Você vê que você tem outro conteúdo. O seu lar é diferente, o seu trabalho é diferente, a sua casa é diferente. Agora, esse evangelho não enche igreja. Agora, se eu começar a prometer aqui carro zero, vida boa, coisa boa, o evangelho do plim-plim, isso enche igreja. Só que é um bando de enganados. Meu conselho como seu pastor, entenda a maneira bíblica de cristianismo e viva essa maneira bíblica em paz, tranquilo, através da graça de Deus. Ó Senhor, estou em reforma, não está bom, mas eu te amo e eu quero. Esse tem que ser o nosso papel. Amém? Podem abrir em Filipenses capítulo 4. Acho que são duas cartas à frente. Não, uma carta à frente. Sim, Filipenses 4. Versículo 11. Tem uma outra passagem. Só que eu cortei texto. Eu tinha separado um monte de coisa. Eu fazia 6 cultos. Eu tinha colocado no papel. Irmãos, olhem por mim. Eu fico empolgado. Quero falar tudo. Não pode ser assim. Filipenses 4, versículo 1 diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Vamos fazer uma pausa. Essas duas irmãs eram obreiras da igreja. Eu expliquei isso quando eu expus Filipenses. E elas estavam com uma encrenca entre as duas. O que Paulo fala? O Jomar está com encrenca com o Erasmo. O que o Carlinhos tem que fazer? Conduzir os dois para resolver a encrenca. O Moisés está com encrenca com o irmão João. O que o Maurício tem que fazer? Conduzir os dois para resolver. Porque está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo andando junto, todo mundo quer Cristo. Esse é o papel da igreja. Aí o texto continua, o texto prossegue. Versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Gente, o versículo 5 fala de equilíbrio na vida. Uma das coisas mais importantes da vida do cristão é bom senso e equilíbrio. Gente, já me livrei de tanta encrenca, até dentro da igreja. Tipo assim, que até pastores chegaram, agora vamos pular esse muro ali. Ô pastor, peraí, mas do outro lado tem um buraco de 8 metros, como vão pular o muro? Nós vamos se arrebentar do outro lado. Baseado em que o pastor quer que pule o muro? Eu não. O pastor fala, não, ó, baseado aqui na Bíblia, é diferente. Gente, isso é para tudo, isso é no seu trabalho, isso é no seu casamento, isso é na criação de filhos. Por exemplo, a gente tem que disciplinar nossos filhos, correto? Só que eu tenho que fazer isso com equilíbrio. O marido tem que conduzir a esposa. Mas eu tenho que fazer isso entendendo que, segundo a Bíblia, ela é vaso mais fraco e exige de mim todo entendimento. A esposa tem que ser ajudadora idônea. Como? Entendendo que ela está no mesmo barco e se o barco afundar, afunda junto. E ela vai ser boca de Deus na vida do marido. Gente, equilíbrio. Lembra daquele ditado, se você fosse trouxa, não era crente. Como você é crente, a grande prova é que você não é trouxa. Porque você entende que esse barco da vida moderna, esse barco da existência humana, vai afundar e vai culminar no inferno.
O equilíbrio talvez seja a característica mais importante. Pode ver, quando a gente vai para o aconselhamento bíblico, a gente sempre tem um lado prático. Peraí, mas o que você está fazendo? Peraí, mas como é que você chegou nesse processo? O que aconteceu? De repente é uma coisa boba. Às vezes você está por um problema, uma coisa simples de resolver. E alguém olhando de fora aquele problema falou, é ali o ponto. Você vai lá, resolveu tudo. Bom senso. O bom senso conserva os dentes. Nós não precisamos ser espetacular. A gente precisa chegar no fim da carreira, semelhante a Cristo e com todos os dentes na boca. Esse é o nosso papel. E para chegar com os dentes na boca, tem que ser prudente. Toda atitude que vocês têm, gente, tenham prudência. Cuidado com o dinheiro, cuidado com os filhos, cuidado com as amizades, cuidado com quem você tem gastado o seu tempo. Se você não tiver prudência, se você não tiver equilíbrio, que é equidade aqui, você vai se machucar. A vida cristã é feita de atitudes práticas. Eu quero jogar tudo para os anjos. Agora vou ver anjo, agora vai demônio. Tem coisa que o demônio fala, ei, eu não fiz nada. Lembrando que até o demônio, para tocar a mão na sua vida, tem que ter autorização de Deus. Se Deus não autorizar, ele não toca. Não pode. Você é propriedade de Jesus Cristo, você foi comprado. Até para ele tocar, ele precisa da autorização de Deus. Então nem tudo é demônio. Como diz o Nicodemo, se for demônio, nós vamos expulsar. Mas se não for, vamos cuidar do assunto e vamos resolver o problema. Amém? Vamos para mais um. Espera aí que eu acho que tem mais um versículo aqui. Perdão, vamos continuar a leitura. Versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos fazer uma pausa aqui. Gente, tripé de vida cristã. Oração. Você não vai conseguir nada na vida sem oração. Deus, na sua soberania, escolheu o caminho da oração. A oração, na verdade, não é nem para Deus, porque tudo que vai acontecer já está definido por Ele. Só que nós estamos do lado de cá. Quem vive a vida cristã sou eu. E a Bíblia que eu leio fala o seguinte, de novo, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Gente, o quanto você tem orado, o quanto você tem colocado os problemas para Deus, o quanto você tem colocado as dificuldades para Deus. Você tem entendimento do poder da oração? Eu vou te falar o poder da oração. Tudo que você pedir, que for vontade de Deus, vai se cumprir com 100% de eficácia. É que nem o poder da pregação. Por que depois que nós adotamos a soteriologia calvinista, eu já gostava de evangelizar, agora gosto mais ainda. Porque eu sei que o evangelismo que eu estou fazendo já está ganho. Qualquer pessoa que eu pregar o evangelho, que eu falar de Deus, que o nome dela estiver escrito no livro da vida, vai ser salva 100% de vezes. Qualquer oração que eu fizer, que for a vontade de Deus, vai ser respondida 100% de vezes. Só que qual é o nosso erro? Eu não oro, eu fico reclamando, eu fico esperando algo acontecer e desobedeço a palavra. Está inquieto. Gente, irmã Paula, quando ela está tomando banho, eu e o Rodrigo, a gente morre de rir. Como eu costumo dizer, o pau quebra. E Senhor isso, Senhor aquilo outro. De manhã ela abre o dia dela, a gente nem incomoda. Quando eu estou trabalhando aqui no escritório, a gente nem pregação põe, vai pregação aqui. Ela mete um louvor lá, direto, está lavando louça, está orando, intercedendo por quem? Por ela, por mim e por vocês.
ela entendeu que a vida cristã é feita de oração. O meu ministério de oração é um pouco diferente do dela. Mas sempre que eu estou no carro, lembrei do Júlio. Não vou falar da camisa. Entendeu? Oro pelo Júlio, oro pela Sabrina, oro pelo Marcelo. Marcelo essa semana ficou adoecido. Meu ministério de oração funciona diferente. O seu ministério de oração é diferente do meu e da Paula. Mas tem que ser um ministério de oração. Os irmãos entendem que eu tenho uma carta na mão, que é a vontade de Deus que vai se cumprir? Garantido. Os irmãos têm esse entendimento, que tudo que eu pedir que for vontade de Deus, vai ser 100% atendido. Olha a metralhadora que está na tua mão. Deus nos deu essa honra, gente pecadora, imperfeita que nem nós. A gente ora, é vontade de Deus, ele cumpre. Aí você fala, nossa, Deus fez. Pior que Tomé, está vendo e não está crendo. Só que eu me distraio com as coisas, a minha vida é corrida, e muitas vezes eu deixo de parar para orar. Aí o que vai acontecer? A vida cristã não funciona. Da mesma maneira, nós temos um grupo de oração da igreja para quê? Para orar uns pelos outros. Amém? Gente, 10% de oração, 10% de sucesso, 50% de oração, 50% de sucesso, 100% de oração, 100% de sucesso. Imaginem, o nosso Deus, Jesus Cristo, orava para todas as coisas. Até para nomear os discípulos, coisa que já estava pré-determinada lá na eternidade passada, pelo Deus triuno. Mas ele, para nos ensinar o caminho da oração, a Bíblia fala que ele foi orar num lugar retirado, e quando voltou, ele voltou com o nome dos discípulos. Gente, ele é Deus, ele já sabia quem ia ser. Mas ele fez aquilo para a gente aprender. Ele não fez aquilo, Jesus não sabia quem eram os discípulos, ele sabia cada um, sabia até quem era o traidor. Mas era para nos ensinar. Jesus orava. Amém? Vamos avançando um pouco mais. 1 Timóteo 5. Primeira Timóteo 5, versículo 17. Diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Gente, uma coisa muito importante é o seguinte, deixa eu escolher as palavras certas. Críticas à liderança da igreja. Quando você faz uma crítica à liderança da igreja, você precisa ter conteúdo para fazer aquela crítica. Você tem que ter uma forma honrosa de fazer aquela crítica. E quando o presbítero é pego em falha grave, ele tem que ser disciplinado publicamente. No nosso caso, aqui na nossa igreja, o único presbítero sou eu. Mas os irmãos lembram quando há 4 anos atrás eu cometi uma falha em relação à educação da minha filha mais velha. O que eu fiz? Ninguém sabia, só minha família, mas eu me senti responsável. Confessei o meu pecado publicamente à igreja, confessei que agi errado e que tinha tomado outro rumo. Para que eu fiz aquilo? Para que a minha autoridade ficasse limpa no mundo espiritual. Agora, graças a Deus, depois disso, não que eu não tenha pecado, todo mundo peca. A gente peca em pensamento, peca em atitudes erradas. Mas graças a Deus, minha vida tem estado limpa em relação à palavra de Deus. O dia que transgredi,
Tem que ser tratado publicamente. Agora, críticas, tem que ser cauteloso. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com um casal aqui da igreja e eles carinhosamente começaram a abrir algumas dificuldades. Chegaram de uma maneira acertada, chegaram de uma maneira respeitosa, chegaram de uma maneira para construir. Por exemplo, irmão João, esposo da irmã Aida, a gente conversa um monte de coisa. Irmão Carlinhos está sempre próximo, a gente conversa um monte de coisa. O Erasmo e a Luísa e o Rodrigo, eu converso bastante coisa. Irmã Paula é o Estreito de Gibraltar, entendeu? Mas tudo é feito de maneira respeitosa. Porque eu estou tratando com o presbítero. Quando você fala inadvertidamente de um presbítero, mais ou menos o que acontece assim. O presbítero vai falar, Deus põe a mão no peito, você fica de lado, minha conversa agora é comigo. Porque o presbítero é a autoridade delegada por Deus. Eu tenho que saber como conversar na forma de honrar. E até o tipo de crítica que eu faço tem que ser feito de uma maneira correta, porque senão o que acontece? Eu me vejo lutando contra a autoridade comissionada de Deus. Isso é muito importante. Vai chegar um dia aqui na nossa igreja que nós vamos ter mais presbíteros. Eu espero, no decorrer da escola bíblica, que até 2025, que já está aí, daqui a 5 anos, quando eu estiver próximo a completar 60 anos, nós tenhamos um corpo de presbíteros preparados de maneira bíblica. Aí fica mais fácil, porque não é um só. Porque hoje eu sou obrigado a consultar um monte de fontes. Sou obrigado a consultar um monte de coisa. Vai chegar um momento em que essas fontes vão estar aqui dentro. Mas é muito importante eu fazer as coisas de maneira bíblica, correta, para mim não ter problema. Amém? Eu lembro da última igreja que eu saí. Eu procurei o pastor, eu era presbítero daquela igreja. Aí eu procurei o pastor, que era o responsável do governo. Expliquei e falei, olha, eu vou me retirar da igreja por isso, por isso, por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Então não dá para continuar junto por isso, por isso, por isso. Aí sabe o que ele me falou? Ele falou, para onde você vai? Eu falei, acho que eu vou procurar outra igreja. Sabe qual foi a próxima frase? Ele falou, não, você não pode procurar outra igreja. Você tem que começar ministério próprio. Pô, tinha acabado de criticar o cara. Mas como ele, embora tenha defeitos como eu tenho, como você tem um coração correto. Orientou certo e nós estamos aí até hoje. Mas a maneira que eu cheguei nele foi respeitosa, de maneira bíblica. Eu falei, não concordo com dessa passagem, não concordo com daquilo outro, não concordo com disso. Os irmãos lembram que todas as mudanças que eu fiz na igreja, eu sustentei na Bíblia? Por quê? Para mostrar para os irmãos que era um motivo bíblico. Então tem que ser feito assim, amém? Vamos lá agora, 2 Timóteo, capítulo 3. Lembrando que nós estamos falando das marcas de uma igreja saudável. Eu já passei por lugares, gente, que a turma chegava de uma hora para outra e falava, agora nós vamos fazer assim, mas por quê? Não, porque nós entendemos bem, oramos e foi assim, mas onde é que está na Bíblia? Assim, sem mais nem menos. Eu acho que como membro da igreja eu tenho o direito de saber onde que está na Bíblia, o que o presbítero está me falando. O pastor viu isso aí aonde? O pastor, ó, tipo Abraão intercedendo junto ao Senhor. Se houverem 10 justos, 5 justos. O pastor, mas diz aqui sim, tem mais alguém que pensa isso? O que o Nicodemos pensa? O que o Paulo Júnior pensa? O que o Branconato pensa desse assunto? O que os grandes homens, os grandes mestres da palavra pensaram na história da igreja? Isso não é pecado, gente. Isso é bíblico. Só que eu estou fazendo de maneira respeitosa. Amém? Cara do Gilmar. Glória a Deus, né, Gilmar? Vamos lá. 2 Timóteo 3, versículo 16. Diz assim. Toda a escritura
é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Irmãos, toda escritura é divinamente inspirada. O que acontece? Nós vivemos dias onde somente nas igrejas de teologia reformada se prega expositivamente. Por que a gente faz pregação expositiva? Porque a gente quer que todo o conselho da Escritura seja pregado. Um dos melhores exemplos que eu entendo, eu estou aqui, Maurício, fazendo pregação expositiva. Um dia eu parto, vou para a glória. Daí vem alguém, vai continuar o trabalho, ele vai continuar fazendo pregação expositiva. Aí essa pessoa parte, vem outro, vai continuar fazendo pregação expositiva. Gente, a igreja não precisa de mim. A igreja não precisa do pregador, ela não desenvolve idolatria com o pregador. A igreja fica amarrada na palavra. E toda a palavra é pregada. Qual que é a tendência natural? Se eu pegar trechos da palavra, eu vou pregar o que me interessa. Eu vou pregar o meu conselho. Porém, quando eu pego um livro inteiro para pregar, eu estou pregando toda a Escritura. Aí eu vou ter que falar de trechos que me agradam. E vou ter que falar de trechos que não me agradam. Aí eu vou falar de trechos que eu domino. E os trechos que eu não domino, eu vou ter que deixar de ser preguiçoso. E vou ter que estudar a Bíblia naquele assunto, consultar outros autores e trazer a pregação para os irmãos. Não sou eu que digo o que vai ser pregado. É a Bíblia que diz o que vai ser pregado. É Deus que há 2000 anos atrás, 2000 anos não, foi fechado o cano, 2000 anos, de maneira grosseira, definiu o que é Bíblia. O meu papel aqui é ensinar todo o conselho, porque a própria segunda carta a Timóteo explica. Vamos no capítulo 4. Diz assim, versículo 1. Paulo falando a Timóteo, jovem pastor: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Olha o que ele fala: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com tanta longanimidade e doutrina. Olha o trecho que fala: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Olha o resultado: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vamos fazer uma pausa aqui. O que Paulo está falando? Ele primeiro fala no versículo 16 que toda a escritura é inspirada. E aí ele continua a ideia, porque quando ele escreveu a carta, não tinha capítulo e versículo. A carta seguia. Aí ele vem falando o seguinte: Timóteo, vai chegar um dia que a turma vai ter coceira nos ouvidos. Eles não vão querer ouvir a sã doutrina. Eles vão buscar para si pregadores, conforme a sua própria paixão, conforme o seu próprio consolo. O que isso vai gerar? Corrupção. Muitos de nós, gente, olha para trás, vê o que você conhece hoje da Bíblia, e vê o que você conhecia há bem pouco tempo atrás, e compara. Vê se você hoje não é um cristão muito mais sólido, muito mais conhecedor da Escritura. A turma está pregando o que quer, a turma está pregando para se fazer ouvir, a turma está pregando para encher a igreja. Você acha que uma pregação que confronta o pecado vai encher a igreja? Você acha que uma pregação que quer fortalecer você diante das lutas do dia a dia vai encher a igreja? Não, o que vai encher a igreja é bênção fácil, o que vai encher a igreja é oba-oba.
O que vai encher a igreja é atrativo. É o que você vê, gente, não precisa muito. Entra nos principais canais do mundo gospel brasileiro. É só mentira, é só fantasia, é só fábula. Se não é palavra, não vai funcionar. Se não funcionar, vai gerar frustração. Vai gerar revolta. Vai gerar o caminhão de desviado que tem aí fora. Gente, o que tem de crente fora da igreja é muita gente. Por quê? Porque pregaram mentira. Não falaram a palavra da verdade. E só tem um jeito para corrigir isso. Gente, pregação expositiva. O que o irmão Maurício vai pregar? Quarta-feira, vou continuar Mateus. Domingo, devo ir para Gênesis. E depois, volta para Mateus. E depois, nós vamos para o Evangelho de Marcos. E depois, vamos para o Êxodo. E depois, você sabe o que vai ser pregado. Você tem um guia. Não é o irmão Maurício que joga aqui na Bíblia. Hoje eu vou falar do óculos do Leandro. Aí eu procuro um versículo que está falando do óculos e pronto. Baixo o porrete no Leandro. Aí depois da barba do Jomar. Aí eu procuro um versículo, leio aquele versículo e faço toda uma pregação. Que não é bíblica. Porque olha o que gera, continuando o texto. Versículo 5, está falando para Timóteo e está falando para nós. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Que Paulo cobra de Timóteo? Sê sóbrio, prega toda a escritura, todo o conselho da palavra de Deus. Lembra do Cordeiro Pascal? Cordeiro Pascal tinha um fato interessante. Até o olho do cordeiro tinha que comer depois de assado. Tinha que comer tudo. Já pensou que é agradável comer perna de cordeiro assado? Todo mundo gosta. Mas você não vê ninguém brigando. É o que você quer, não, eu quero comer o olho do cordeiro. Você não vê ninguém brigando. Gente, é todo o conceito da palavra. É parte boa, parte ruim. É parte que me agrada e parte que me desagrada. Até o pastor apanha. Às vezes eu estou preparando a palavra, eu levo cada bolachada na cara. Porque a palavra primeiro tem que ser pregada para mim. Mas é todo o conselho. O que se transformou a igreja? Num supermercado para oferecer diversão gospel. Para oferecer entretenimento, festa, lazer. Não Bíblia. A visão da nossa igreja, inclusive, não pode mudar. A única variação que é permitida na nossa igreja é, por exemplo, que nem o Paulo Júnior faz. O Paulo Júnior faz pregação expositiva, tópica. Como eu estou fazendo aqui, mas eu estou expondo a Escritura. Mas a via de regra na nossa igreja, a gente abriu o Evangelho de Mateus 1, nós vamos até Mateus 28, o último versículo. E você vai aprender toda a Bíblia. Eu pergunto, se não fosse importante, Deus ia mandar pôr na Escritura? Se Ele mandou pôr e nos deu um livro, o que a gente tem que fazer? Estudar o livro. Nossa, pastor, e como é que você vai fazer? Porque tem umas partes que é chata. Só a graça de Deus. Mas graças a Deus a gente sempre tem conseguido alguma aplicação, alguma coisa para trazer para os nossos dias. Mas eu tenho que entender que vão haver momentos da Escritura. Já pensou quando a gente for pregar números? Vamos ficar tudo maluco aqui, vai derreter o cérebro. Mas se está na Bíblia, os irmãos concordam, Deus errou quando montou a Bíblia? Não, se está na Bíblia é porque é bênção para mim. O que nós vamos fazer? Vamos fazer que nem um Greconato faz. O Greconato fala, tem texto que é um deserto, não tem o que fazer. Mas lá no finzinho sempre Deus dá uma aplicabilidade. Mas eu tenho que entender uma coisa, isso é importante os irmãos saberem. Nem toda aplicação da Escritura é para mim. Existem partes da pregação da Escritura que é para glorificar a Deus. Como cristão, eu tenho que ficar alegre, tanto quanto a Escritura está falando para mim, como quando a Escritura está glorificando a Deus. Nos dois eu sou edificado.
Se eu vier para um culto, esperando que quando todo o conselho da palavra for pregado, sempre vai ter uma aplicação para mim, direta, eu vou me frustrar, porque aí já não estou mais falando de Bíblia. Porque a Bíblia, na sua exposição, não só edifica o cristão, mas glorifica a Deus. Lembra da passagem, já falei hoje, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá, vamos agora para o nosso último tópico. 1 João, versículos 6 e 7. Nossa, falei demais agora na pregação coletiva. Vou começar a botar um alarme que treme aqui no bolso, Júlio. Aí o cara acorda, opa, falei demais. Mas eu vou ler os textos e vou explicar e vou encerrar. 1 João 1, versículo 6. Fica tranquilo, eu já fiz isso, já viu? Primeira vez na igreja eu fiz isso. Primeira vez na igreja eu perguntei para a irmã, minha Bíblia não tem esse livro aí. A irmã olhou, irmã Cecília. Ah, irmão, é que você está em 1 João, ele falou Evangelho de João, era o contrário. Vamos lá. 1 João 1, versículo 6. Diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que o texto está falando, que quando a gente está na luz, a gente está em comunhão com a igreja, uns com os outros. 1 João 2, versículo 19. Vamos ler o 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabei todas as coisas. Próxima carta, 2 João, versículo 1. Não, 2 João capítulo 1, versículo 6. Não, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e anticristo. 8. Isso nos interessa. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebemos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. O que eu quero falar aqui? Conversando com alguns irmãos, vieram conversar comigo sobre pessoas que deixaram a nossa igreja. Para vocês terem uma ideia, nós chegamos a ter, frequentando com certeza 48 pessoas na igreja. De adulto. Hoje nós somos em 28 adultos, sem contar os irmãos venezuelanos que chegaram agora. Devemos aumentar em número. O que acontece, gente? A pessoa saiu da igreja. Vou usar o exemplo do irmão Fábio e irmã Jeane. Estão lá na presbiteriana do Capão da Embuia, servindo ao Senhor. Os meninos estão fazendo escola bíblica. O Gilberto está fazendo curso de batismo, que o Gilberto ia vir para o batismo, mas achei até correto se batizar lá, que está começando nova vida lá. Está tudo em ordem, tudo bacaninha. Por exemplo, a irmã Sandra está indo lá na igreja, certinho, não sei o que, está buscando. Gente, esse é um tipo de irmão, pessoas mudam de igreja. Agora, nós temos o segundo caso. Alguns irmãos que eu conheço, que eles se desviaram da igreja. E não se desviaram de Deus, por motivos os mais complexos. A pessoa esfriou na fé. E entrou por caminhos que não deveria. E aquilo foi culminar no afastamento da igreja.
Mas de maneira alguma, aquilo ali quer dizer que a pessoa desviou de Deus. O que eu imagino que esses irmãos vão acontecer? Aquelas três coisas, ou volta espontaneamente, ou volta depois de tribulação, ou Jesus recolhe. É isso que eu entendo que a Bíblia mostra. Esse caso também pode acontecer, você não pode viver a vida cristã de ninguém. Agora tem o terceiro caso. Aquela pessoa que desviou da igreja, desviou de Deus. Esse nunca foi nosso. Nunca fez parte. É que nem a parábola do semeador. É aquele que recebeu a palavra com alegria, mas vindo as lutas, vindo as provações, a pessoa escandalizou e saiu da fé. Então nós temos que entender que quanto mais você apurar a teologia de uma igreja, mais você vai ter problema de pessoas saindo. Porque não é todo mundo que suporta a sã doutrina. Não é todo mundo que quer viver o evangelho bíblico. Não é todo mundo que está disposto a pagar o preço de viver uma vida cristã genuína. Não é todo mundo que está disposto a lidar com os próprios problemas. Se olhar no espelho, dói. Mudar, dói. Amadurecer, dói. Solucionar problema, dói. Nem sempre o pessoal quer isso. Sabe o que o pessoal quer? Pastor, ora por mim. Não é assim. Então entenda. Vão acontecer no nosso meio, vão continuar acontecendo. Pessoas que vão se desligar e vão para outra igreja. Pessoas que vão passar uma crise de fé, mas vão voltar para a igreja. E pessoas que nunca foram igreja. A gente achava que era crente. Saíram de nós, porque não eram dos nossos. Como você afere isso? Existem obras que levam tempo para ser reveladas. Vai passar um tempo para você analisar. Compare a vida da pessoa que você vai ter as respostas. Amém? Vamos orar então? Acho que deu para os irmãos terem uma ideia. Na escola bíblica, nós vamos no ano que vem, nós vamos estudar um livro chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Bem prático, bem legal. Entendeu? Eu vou orar.